Bom dia. A edição do Jornal da Manhã deste feriado nacional da Proclamação da República começa falando de inadimplência. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta mais da metade das pendências negativas dos brasileiros é de dívidas com bancos. A inadimplência continua atingindo em cheio os brasileiros. Empréstimos, cheque especial e o quase irresistível cartão de crédito levam os consumidores à perda do controle das finanças. Resultado, nome sujo e muitos juros a pagar. A facilidade de fazer um empréstimo bancário hoje em dia é grande. Você pode ir no caixa eletrônico, você está lá, você tem um limite lá para você fazer um empréstimo, você pode utilizar o cheque especial para fazer o gasto que você necessita fazer. Quase não tem burocracia para você fazer. Então, para as pessoas é muito mais fácil. Ela está precisando, tem um gasto extra, está precisando de recursos para pagar esse gasto extra. Então, ele vai no banco, usa o cheque especial, paga com cartão de crédito. O problema é na hora que vai quitar a dívida, né? A hora que vai quitar a dívida. Talvez no momento de quitar a dívida, ela não tenha o valor todo para quitar. E aí entra naquela questão de ter que pagar o juro elevado. Os maiores juros de empréstimo que existem são do cheque especial e do cartão de crédito, tá? Em torno de 400% ao ano. Significa o quê? Uma pessoa que fez uma dívida de R$1.000, se ela não pagou essa dívida, ficou um ano sem pagar, depois de um ano a dívida já se transformou em R$1.500. O juro é muito elevado. Dados apurados pela CNDL e pelo SPC Brasil mostram que o volume de pessoas que têm contas em atraso cresceu 1,58% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior parte das dívidas em aberto no país está ligada a instituições financeiras, um total de 53%, um avanço de 6 pontos percentuais em relação a 2016. E o maior motivo para este descontrole continua sendo a falta de informação sobre pelo que se está pagando. Além dessa pouca informação sobre o juro que poderá ser cobrado e que vai ser cobrado sobre esses empréstimos, né? Tem a questão também que muitos bancos ele coloca lá no saldo do cliente não só o valor que ele tem disponível lá na conta dele, mas também o limite que ele tem. Então, às vezes o cliente tem a falsa impressão de que ele tem muito dinheiro, mas não tem. Ele está inflado esse saldo com o valor do cheque especial, por exemplo, né? Então, precisaria dessa informação. Mas também tem a seguinte questão, que as pessoas também não compreendem muito a questão do juro. De como que funciona, como que é calculado o juro, como que ele funciona e quanto que isso acrescenta na dívida. Também as pessoas têm uma certa dificuldade para isso, né? Já o comércio responde por uma fatia de 17% do total de dívidas. Em 2016, a participação desse setor era de 20%. O setor de comunicação foi responsável por 12% das pendências e as contas de água e luz por 10%. Na contramão do crescimento das contas em atraso, o número de dívidas apresentou queda de 2,34% no mesmo período. Um detalhe que chama a atenção é que, em relação ao perfil dos devedores, a inadimplência cresce entre os mais velhos e cai na faixa dos mais jovens. A pessoa, quando está mais jovem, está mais disposto, ela pode ter um serviço e também ter um serviço extra. No momento que ela tem a dívida, com aquela renda que ela tem, daquele trabalho normal dela, não está conseguindo pagar essa dívida, ela pode fazer um trabalho extra noturno, um trabalho extra fora do horário normal de trabalho dela para ter essa renda. O idoso tem uma certa dificuldade para conseguir isso, até porque há um certo preconceito no mercado de trabalho de conseguir um trabalho extra para o idoso. Mas talvez isso seja o motivo de que tenha aumentado a dívida, as pessoas com mais idade têm se endividado mais. Com o fim do ano e o 13º salário chegando, a dica dos economistas é, antes de pensar nas festividades, usar o dinheiro extra para quitar as dívidas e começar o ano novo sem dor de cabeça. Com esse recurso extra do 13º, a primeira coisa que a pessoa que tem dívida tem que fazer é quitar a dívida. Por quê? Porque quando o consumidor quita a dívida, ele ajuda os outros consumidores, porque a inadimplência dos empréstimos
é o fator principal que faz com que a taxa de juros fique mais elevada, porque o banco fica com medo. Quando está muito elevada, a inadimplência fica com medo de não pagar, ele aumenta o juro para compensar a inadimplência. E aí vira uma bola de neve. Quando os consumidores quitam a dívida, a inadimplência cai e a taxa de juros vai cair também para todos os consumidores e todos vão ganhar.